No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar pranchas de apresentações de projeto dentro do Revit. Então pessoal, antes de começar o nosso tutorial, eu vou fazer um convite para que se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aí, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, e isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e alcance ainda mais pessoas, tá ok? Então esses vídeos aqui dá um trabalho enorme para estar fazendo e o comentário de vocês, tá? O apoio de vocês faz com que eu crie cada vez mais tutoriais de forma gratuita aqui dentro do YouTube, tá ok? Então agora chega de enrolação, vamos lá para o nosso tutorial. Então aqui eu já estou com um projeto aberto aqui no Revit, tá? Eu estou utilizando a versão do Revit 2021, mas não vai mudar muita coisa nas versões anteriores, tá ok? Então estou com a planta aberta, ó, se eu abrir aqui a minha vista 3D, tá? Eu estou com esse projeto aqui base aqui que eu utilizei em alguns tutoriais meus aqui no canal do YouTube, tá? E aqui eu vou voltar no meu canal de terreno, tá? Aqui no meu lado direito eu estou com o navegador de projeto e no meu lado esquerdo eu estou com o painel de propriedades. Eu sempre costumo usar dessa forma, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, planta de piso, tá? No seu projeto aí, abre essa planta de terreno, o pode estar site aqui em inglês. E com a planta aberta, agora eu vou vir aqui, tá? Em vista e vou inserir aqui uma câmera, tá? Para inserir a câmera, você vem nesse ícone aqui da casa aqui, clica na seta para baixo e clica aqui no segundo ícone da câmera, tá? Agora o que você tem que fazer é inserir a câmera. Se você não sabe utilizar essas ferramentas de câmera, de renderizações, esses aspectos básicos, eu vou deixar um link aí, tá? Na descrição do vídeo e também aqui um cardzinho onde eu tenho um vídeo aqui ensinando passo a passo bem aprofundado sobre renderização, tá ok? Então eu vou criar aqui uma vista aqui, tá? Com essa câmera. Criando essa vista agora, ele vai abrir essa nova vista chamada de vista 3D1, tá? Então agora que a gente já criou a nossa vista aqui, da onde a gente vai criar a base da nossa prancha, eu vou selecionar aqui a região do recorte, tá? Que é a nossa câmera, e vou trazer aqui, ó, de acordo com o que eu quero enxergar aqui na largura do meu projeto, tá? Então vamos supor que eu queira enxergar essa parte do meu projeto aqui na minha prancha. Então vou trazer um pouco mais para cá, para pegar todo o projeto. E agora vou subir mais para cima, onde eu vou colocar algumas informações, né? Depois, como algumas plantas, alguns cortes e algumas opções de textos também, tá? Então vou subir aqui, mais ou menos do jeito que eu quero essa prancha, tá? Então eu quero ela aqui na vertical. E para definir aqui, eu venho aqui, ó, o tamanho do recorte e eu consigo enxergar quais essas dimensões aqui que eu estou colocando, tá? Então a largura ela tá 293 e a altura 396. Eu costumo deixar esses números aqui arredondados, tá? Então eu vou colocar aqui 300 para ficar mais fácil da gente conseguir configurar a folha depois e 400, tá? Então deixei aqui números inteiros, 300 de largura por 400 de altura. Vou dar um aplicar, então veja que ele mudou pouca coisa ali, tá? Vou dar um OK. Então, basicamente, aqui o que a gente fez foi configurar a nossa câmera aqui, que vai ser a base de fundo aí, né, da nossa prancha, tá ok? Então, o próximo passo aqui agora é renderizar essa imagem, tá? Então, para renderizar, eu vou vir aqui em vista e aqui nesse ícone da chaleira, tá? Eu tenho aqui algumas opções. De novo, se você quiser um tutorial mais aprofundado em renderizações, assista o meu vídeo aí que eu vou estar deixando aí no link da descrição e no card aqui do vídeo, tá? Então, eu vou configurar aqui umas configurações básicas, vou deixar a qualidade como média, para não demorar muito, e aqui impressora eu vou deixar 150 dpi, tá ok? Agora, a gente já poderia já dar início aqui à renderização, tá? Então posso configurar aqui os céus, tá? Que poderia ser sem nuvens até um céu mais nebuloso. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui poucas nuvens e dar um render aqui. Então ele renderizou aqui, tá? Só que veja que esse céu aqui padrão do Revit, ele é um pouco escuro e ele não tem muita vida, tá? Então ele não fica aquele aspecto legal que a gente costuma ver nas pranchas de apresentações que a gente vê em alguns sites como Pinterest e etc, tá? Então para fazer um efeito mais legal, eu vou deixar de utilizar essa configuração aqui padrão do Revit e vou colocar aqui uma opção
de adicionar uma imagem, tá? Então a gente tem essa opção de adicionar a imagem e ele vai pedir para você abrir essa imagem e ele vai adicionar, trocar por esse fundo aqui. Então aqui eu abri o meu navegador, eu já deixei aqui aberto uma imagem, né, da onde eu escolhi para a gente utilizar nesse tutorial. Mas se você quiser algum céu específico, você pode pesquisar por esse termo Sky Background, que você vai encontrar aqui alguns tipos de céus, tá? Então, eu escolhi essa, eu indico que vocês escolham uma imagem que tem um horizonte, né? Então, aqui temos algumas montanhas, algumas áreas verdes, um terreno e algumas nuvens aqui com o azul aqui, tá? Então, eu baixei essa imagem aqui e eu vou abrir ela no Photoshop. Então, aqui já dentro do Photoshop, tá? Com a imagem aberta, eu vou tirar esse cadeado aqui para que a gente consiga editar essa imagem. E eu vou fazer poucas configurações, tá? Só para dar um efeito mais legal. Eu vou vir aqui em imagens, tá? Em ajustes, eu vou clicar aqui em brilho e contraste. Eu vou aumentar aqui um pouco o brilho para que ela fique um pouco mais clara, tá? Para que ela não fique tão escura. E vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui em imagem de novo, ajustes e vibratilidade, tá? E vou tirar um pouco da vibratilidade para que ele não fique com uma cor, para que ele não fique com cores muito forte, né? Então vou deixar mais ou menos assim, eu acho que tá legal. Aí vai do jeito que você quiser deixar a sua imagem, se você quiser deixar um tom um pouco mais cinza, um pouco mais verde aqui, tá? Dá um OK. Agora eu vou criar uma nova camada, clicando aqui neste ícone e em cima dessa camada, tá? Eu vou clicar aqui no pincel e vou selecionar esse brush aqui, tá? Com a dureza em 0% e vou deixar o tamanho dele bem grande aqui. Então eu vou pintando aqui, ó, tá? De branco, seleciono a cor branca aqui e vou clicando aqui, ó, adicionando um fundo branco aqui na parte de cima. Isso vai ser bom para quando a gente for escrever algumas informações, né? Então ele não vai ficar aquele azul atrapalhando as informações do projeto. Então, feito isso, ó, vou até colocar um pouco mais para baixo. Então, agora a gente pode tirar um pouco da opacidade para que não fique tão branco. Então, eu vou reduzir um pouco a opacidade até um tom aqui que me agrade, tá? Então, acho que assim agora tá legal, tá? Tá um pouco de branco aqui em cima misturado com azul. Então, eu vou salvar essa imagem aqui, tá? Eu vou vir em arquivo, salvar como. Vou salvar ela como um JPEG, tá? Então, selecionei JPEG. Vou colocar aqui Sky Background editada, tá? Vou dar um salvar e vou dar um OK aqui. Então ele salvou a nossa imagem de fundo. Agora eu vou voltar no meu Revit e aqui em imagem do plano de fundo, tá? Eu vou vir aqui e selecionar a imagem e vou selecionar a imagem aqui que a gente acabou de editar. Vou clicar em abrir e veja que ele carregou aqui, tá ok? Só que ele está selecionado aqui em escala, ele está selecionado esticar, tá? Então ele fica meio estranho. Eu aconselho que você deixe em altura, que aí ele vai centralizar essa imagem de uma melhor forma aqui na sua prancha, tá ok? Então feito isso, ó, vou dar um OK. E agora quando eu renderizar, ele vai renderizar com aquela imagem no fundo, tá? Então vamos renderizar aqui. Então aqui ele terminou de renderizar a minha imagem. Eu posso dar algum pequeno ajuste aqui em ajustar a exposição. E se minha imagem estiver um pouco escura, eu posso jogar aqui o valor da exposição um pouco mais para brilhante. Tá? Por exemplo, eu vou testando, ó, veja que estourou demais. Então eu venho, trago um pouco mais perto do 14 aqui e vou ajustando, tá ok? Aqui também realces, você pode ir brincando um pouco com esses valores. Por exemplo, mais brilhante, então ele vai ficar um pouco mais claro. E aí vai de acordo com o seu gosto, tá? Aqui também em saturação você consegue deixar, por exemplo, o projeto em preto e branco, tá? Se você achar interessante. Ou você pode colocar umas cores um pouco mais intensas aqui, tá? Aqui também você consegue adicionar, se é uma imagem um pouco mais fria, tá? Então ele vai ficar bem azulado, ou um pouco mais quente, tá? Então ele vai ficar um render mais amarelado.
Então tá ok, agora que configuramos aqui a nossa imagem, já temos o nosso render de fundo, a gente tem que salvar esse render aqui para o projeto. E você faz isso aqui em imagem e salvar para o projeto, tá? Então clica aqui salvar para o projeto e dê um nome aí para o seu render. Então vou colocar render de fundo. Então eu dou um ok aqui, tá? E ele vai criar aqui a nossa imagem aqui. Então depois disso eu posso fechar essa aba, que quando eu quiser abrir esse render de novo, eu venho aqui nessa aba aqui no navegador de projetos, em renderizações, clicando aqui para baixo, eu clicando 2 vezes em cima, eu abro essa imagem de novo, tá ok? Agora, o segundo passo aqui que a gente vai ter que fazer é criar uma folha com essa mesma dimensão dessa imagem que a gente acabou de fazer, tá? Para fazer isso, você vem aqui em vista mesmo, e aqui em composição da folha, você tem esse ícone aqui, folha, clica nele, e aqui eu vou selecionar uma folha qualquer, tá? A gente vai editar ela, eu vou dar um OK, e ele abriu uma folha aqui. Então essa folha aqui agora, ela vai ter que ficar do mesmo tamanho dessa nossa vista aqui, que a gente gerou essa imagem, tá? Então eu vou voltar aqui nessa vista para saber o tamanho dela, vou selecionar aqui para a gente relembrar, tá? Seleciona a nossa câmera, e aqui em tamanho do recorte, eu tenho aqui a largura de 300 por 400 milímetros, tá ok? Então é a largura aqui, a proporção que a gente vai ter que deixar na nossa folha. Eu vou vir em cancelar, então sei que tem que ter 300 por 400. Abro a folha aqui, ó, vou clicar 2 vezes em cima dela, tá? Então aqui eu vou conseguir editar ela, e aqui selecionando essa linha, eu consigo definir uma altura de 400, tá? Dou um Enter, e selecionando essa linha lateral agora, eu consigo definir 300 aqui, tá ok? Então agora eu posso simplesmente vir e carregar ela no projeto, tá? Então feito isso, eu já carreguei essa folha aqui, não vou salvar essa outra folha, e eu tenho a folha configurada aqui. Provavelmente a sua folha, tá? Eu vou voltar aqui em vista, vou criar uma nova. Eu já tinha configurado antes aqui, mas provavelmente a sua folha pode ser, deixa eu selecionar outra aqui, pode ser que ela venha dessa forma aqui. Aí basta você clicar 2 vezes, tá? Em cima dessa prancha, para você conseguir editar, e apagar essas informações, tá ok? Apaga todas essas informações internas aqui, dá um delete, tá ok? E aí bastaria você selecionar a linha e mudar a cota dela aqui. Então de largura teria 300 e de altura, tá? Selecionando aqui, ela teria 400. Então feito isso, você vinha e carregava no projeto aqui, como eu fiz aqui, tá ok? Aí é o mesmo passo aqui que eu fiz anteriormente. Eu não vou salvar essa imagem, eu abri aqui só para exemplificar para vocês. Vou fechar também. Então criamos aqui a nossa prancha aqui. Então agora o que eu vou fazer é pegar esse render, tá? E jogar aqui dentro da nossa folha, tá? Então essa daqui é a nossa folha e esse daqui é o nosso render de fundo. Então eu vou deixar aberto aqui a minha folha e aqui no painel de navegador de projetos eu vou procurar aqui renderizações e o nosso render de fundo eu vou simplesmente clicar e arrastar para cá, tá? Vou clicar aqui e adicionando essa imagem de fundo eu vou selecionar aqui a nossa folha, tá? O nosso render, e aqui em editar tipo eu vou tirar esse título aqui, vou colocar nenhum, vou dar um aplicar e um OK, ele vai remover esse título aqui para mim, tá? Exibir extensão de linha, exibir título, também vou colocar não, tá? Vou dar um aplicar e ele vai sumir todos os títulos ali. Agora basta eu arrastar a minha imagem aqui e ajustar junto com a minha folha aqui, tá? Então vou deixar ela o máximo possível aqui perto. Vou vir agora aqui ativar na vista para me conseguir reduzir aqui essa imagem, tá? Para que ela se encaixe junto da minha folha aqui. Então, feito isso, eu já tenho aqui a minha folha e o meu render aqui dentro da minha folha, tá? Veja que agora a gente está na prancha de folhas. Então eu consigo adicionar agora as plantas, tá? As informações de plantas. Eu posso adicionar um corte aqui, eu posso adicionar textos e depois simplesmente dar um Ctrl P
e imprimir essa prancha aqui. Então agora basta arrastar a minha planta e soltar aqui e clicar com o botão esquerdo. Ele já adicionou a planta aqui, tá? Então veja que ele está com um recorte aqui muito grande. Eu vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo aqui em cima da planta e vou ativar aqui a região de recorte para me enxergar aqui. Vou selecionar essa região e vou delimitar aqui somente aonde tem a minha planta, tá? Para que essa região de recorte, o que tiver além dessa planta não venha atrapalhar, tá? Então deixa selecionado aqui recortar na vista e depois pode tirar a visualização aqui, então já temos a nossa planta aqui. Agora eu clico fora para sair da edição da minha vista aqui e eu consigo adicionar aqui, mover essa planta, tá? Se eu quiser também mudar a escala dela, eu posso vir aqui na planta e mudar, por exemplo, de 1 para 100, eu consigo colocar 1 para 200 e quando eu voltar lá na minha folha, ele já vai ter reduzido aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero a minha planta aqui. Agora eu quero adicionar a segunda planta. Eu já vou abrir ela aqui e também colocar na escala de 1 para 200. Vou voltar lá na minha folha e vou arrastar a planta 2 aqui agora. Então, feito isso, eu clico aqui fora, tiro aqui a exibição dessa caixa, clico 2 vezes fora da folha. Já tenho a primeira planta, a segunda. Agora eu posso adicionar o que eu quiser. Então também aqui agora você pode adicionar texto também, tá? Vem aqui em anotar textos e você consegue colocar aqui textos normal, como por exemplo o título. E aí você consegue também editar o tamanho desse título, vindo aqui em editar e duplicando, Arial 2, vou renomear aqui um nome qualquer. E aqui, tamanho do texto, eu consigo mudar isso aqui, tá? Por exemplo, 8 milímetros, vou dar um OK e vou trocar aqui. Vou selecionar e vou trocar aqui ela para a fonte que eu configurei. E vou mover aqui. Então, se ela estiver muito grande, é só você ir editando aí, tá? Por exemplo, tá com 8 milímetros. Vou colocar aqui 6 milímetros, vou dar um aplicar em OK. Já ficou um pouco menor. E aí basta você adicionando os seus textos aí, tá? Eu posso adicionar outro texto aqui, utilizar uma fonte menor.